Olá! O novo tema que estamos estudando nesse momento é sobre os anjos. Você tem dúvidas, curiosidades sobre esse tema? Fica comigo. Antes, porém, de iniciar esta gravação, peço a você que se inscreva neste canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação para que o YouTube entenda que este conteúdo é importante e faça com que ele chegue a mais pessoas. Hoje eu vou estar lendo sobre o ministério atual dos anjos. Como o ministério é um pouco extenso, eu vou dividir em duas partes. Nesta segunda parte, eu estarei lendo 3 temas. Primeiro, os anjos nos ajudam a fazer o que é correto. Segundo, anjos auxiliam nos esforços em favor dos perdidos. O terceiro tema, anjos fortalecem a nossa fé. Então agora vamos conhecer como os anjos nos ajudam a fazer o que é correto. Aprendam a confiar em Deus. Aprendam a ir àquele que é poderoso para salvar. Contem ao amoroso Salvador exatamente aquilo que necessitam. Aquele que disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais. Não rejeitará as orações de vocês. Antes enviará os seus anjos para guardar e protegê-los dos anjos maus e para facilitar-lhes a prática do bem. Assim será muito mais fácil do que se tentarem fazê-lo em suas próprias forças. O sentimento de vocês será então sempre este: pedirei a Deus que me ajude e Ele o fará. Realizarei o que é correto em sua força. Não entristecerei os queridos anjos que Deus enviou para me guardarem. Jamais seguirei uma conduta que os separem de mim. Se vocês procurarem suprimir todo mau pensamento ao longo do dia, então os anjos de Deus virão e habitarão com vocês. Esses anjos são poderosos em força. Lembrem-se de como o anjo veio ao sepulcro e como, diante da glória de sua presença, os soldados romanos caíram como mortos. Se um só anjo pode demonstrar tal poder, que teria acontecido se todos os anjos que estão conosco houvessem estado presentes? Os anjos estão conosco todos os dias, guardando-nos e protegendo-nos dos assaltos do inimigo. Você não está sozinho na batalha contra o mal. Pudesse erguer a cortina, vocês observariam os anjos do céu lutando ao lado de vocês. Isso eles precisam fazer. É seu trabalho guardar a juventude. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Livro de Hebreus 1, verso 14. Milhares e dezenas de milhares, milhões e milhões de anjos ministram em favor da juventude. Estou muito agradecida por poder visitar sua escola. Durante anos, tenho feito o que está no meu alcance para ajudar as pessoas negras e, em nenhum outro lugar, encontrei o trabalho tão bem iniciado quanto aqui, no presente momento. Em todas as suas experiências, lembrem-se de que os anjos de Deus estão ao lado de vocês. Sabem o que vocês fazem e estão presentes para guardá-los. Não façam coisas nenhuma que desagrade aos anjos. À medida que vocês trabalharem, e os anjos também, esta escola
se tornará um lugar consagrado. Desejo ouvir dos êxitos que vocês alcançarem. Todo o céu está interessado na atuação de vocês. Façamos o que estiver ao nosso alcance para ajudar uns aos outros a obter vitória. Vivamos de tal modo que a luz do céu brilhe em nosso coração e mente, habilitando-nos a apossarmos dos tesouros celestiais. Anjos auxiliam nos esforços em favor dos perdidos. Quando as inteligências celestiais observam aqueles que professam ser filhos e filhas de Deus empreenderem esforços cristãos para ajudar os errantes, manifestando um espírito terno e compassivo para com os arrependidos e caídos, os anjos colocam-se ao lado daqueles, trazendo-lhes à memória as próprias palavras que suavizarão e erguerão a alma. Jesus ofereceu sua preciosa vida e sua atenção pessoal ao menor dos filhos de Deus. E os anjos, excelentes em poder, acampam-se ao redor dos que temem a Deus. Os anjos são enviados das cortes celestiais, não para destruir, senão para vigiar e guardar as almas em perigo, para salvar o perdido, para trazer de volta ao redil os extraviados. Não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Livro de João 12, verso 47. Declarou Cristo: não terão vocês, então, a palavra de consolo para os errantes? Deixarão vocês que eles pereçam ou lhes estenderão a mão ajudadora? Exatamente ao redor de vocês acham-se almas em perigo de perecerem. Não as conduzirão vocês com as cordas do amor para junto do Salvador? Não deixarão vocês de proferir condenações, falando antes palavras que as inspirem com fé e coragem? É privilégio de todos os que cumprem as condições saber por si mesmos que o perdão é oferecido amplamente para todo pecador. Abandonem a suspeita de que as promessas de Deus não se referem a vocês. Elas são para todo transgressor arrependido. Força e graça foram providas por meio de Cristo, sendo levadas pelos anjos ministradores a toda alma crente. Aqueles que trabalham pelo bem dos outros estão operando em união com os anjos celestiais. Contam sempre com a companhia deles e com seu incessante ministério. Anjos de luz e poder sempre estão perto, a fim de proteger, confortar, curar, instruir e inspirar. A mais elevada educação, a mais genuína cultura e o mais exaltado serviço possível, e os seres humanos neste mundo pertencem-lhes. Os anjos do céu atuam sobre a mente humana, a fim de despertar a pesquisa dos temas da Bíblia. Será realizada uma obra muito ampla, muito mais ampla que aquela até agora alcançada, e nenhuma glória será atribuída aos homens, pois os anjos que ministram em favor dos que hão de herdar a salvação estão trabalhando noite e dia. Deus poderia ter confiado aos anjos celestiais a mensagem do Evangelho e toda a obra de amoroso ministério. Poderia ter empregado
outros meios para realizar o seu propósito, mas, em seu infinito amor, preferiu tornar-nos cooperadores seus, de Cristo e de seus anjos, a fim de que pudéssemos participar da bênção, da alegria e do reerguimento espiritual que resultam desse abnegado ministério. Anjos fortalecem a nossa fé. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7. Deus encarrega seus anjos de salvar seus escolhidos da calamidade, de guardá-los da peste que se propaga das trevas, da mortandade que assola ao meio-dia. Repetidas vezes tem anjos falado com homens, do mesmo modo como um homem fala com seu amigo, e os tem levado para lugares livres de perigo. Uma e outra vez tem as encorajadoras palavras dos anjos renovado o ânimo prostrado dos fiéis, desviando-lhes o espírito das coisas da terra, levando-os a contemplar pela fé as vestes brancas, as coroas, as palmas da vitória, que os vencedores receberão junto ao grande trono branco. Entre aqueles que nos rodeiam estão os exércitos do inimigo, que tratam de dividir o povo de Deus, e também os exércitos celestiais, milhões e milhões de anjos, que vigiam e guardam o tentado povo de Deus, animando-o e fortalecendo-o. São estes os que estão à nossa volta. Deus diz àqueles que nele creem: vocês caminharão entre eles. Os poderes das trevas não triunfarão sobre vocês. Estarão em pé na minha presença, à vista dos santos anjos, que são enviados a ministrar em favor dos que herdarão a salvação.